Aqui é o Nathan do canal Quer Saber? Vocês sabem quem foram os heróis da fé? Eles foram pessoas de várias épocas diferentes da Bíblia, que no livro de Hebreus, capítulo 11, foram referenciadas como exemplos da verdadeira fé. E por isso eles conquistaram muitas coisas. Hoje nós vamos ver 8 deles. Próxima semana teremos a continuação com os outros 8. Assista esse vídeo até o final, está imperdível. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares, etc. Mas chega de conversa e vamos pro vídeo! Primeiro nós vamos falar de Abel, que foi o segundo filho de Adão e Eva. Um dia, ele e seu irmão foram oferecer um sacrifício a Deus. Caim, que era o irmão mais velho, pegou alguns produtos da terra. Já Abel escolheu o melhor cordeiro de seu rebanho e o levou para fazer a oferta. Deus aceitou a de Abel, pois ele deu o seu melhor. E mesmo morto, a Bíblia diz que Abel continua a passar uma lição para nós, que é de sempre oferecer o melhor a Deus. Agora vamos falar de Enoque. Ele não teve um destaque grande na Bíblia, mas a sua história é incrível. Aos 65 anos, ele teve um filho chamado Matusalém, e a partir daí ele começou a andar com Deus. Até que 300 anos depois, Deus, o próprio Deus, o levou vivo para o céu. Ou seja, ele não conheceu a morte, porque Deus o amava tanto que o preferiu tirar desse mundo para ir morar com ele. Agora vamos falar de Noé, que inclusive era bisneto de Enoque. Foi assim. A humanidade estava pecando muito, então Deus resolveu que iria mandar um grande dilúvio para matar todas as pessoas. Porém, ele escolheu Noé e sua família, que eram de muita fé nele, para dar continuidade à raça humana. Então ele pediu para que Noé construísse um barco de madeira gigante. Nele iria Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal que existia. Então, depois que a arca foi concluída, muitos anos depois, começou a chover. Então toda a terra foi inundada. Mas por meio de sua fé, Noé garantiu a sua sobrevivência, a sobrevivência de sua família, dos animais e da humanidade. Agora vem Abraão. Ele era um homem muito temente a Deus que morava em Ur. Depois saiu de lá e foi morar em Harã. Nessa cidade, o próprio Deus falou com ele e pediu para que ele saísse de lá com sua esposa e servos e ir para uma terra que Deus revelaria, pois lá ele teria uma grande descendência. O problema era que a sua esposa Sara era estéril, ou seja, ela não conseguia ter filhos. Mas mesmo assim, Abraão confiou em Deus. E muitos anos depois, o bebê nasceu e eles deram o nome de Isaque. E desse bebê surgiu uma grande descendência. O próximo herói é, na verdade, uma heroína. Sara, a esposa de Abraão, que era estéril. Então, quando ela ouviu que o seu marido disse que Deus havia dito que eles teriam uma grande descendência, ela não acreditou muito. Tanto que anos depois ela até riu, porque não imaginou que ela conseguiria ter um filho sendo estéril e de idade tão avançada. Mas depois ela teve fé de verdade. Porém, as promessas de Deus sempre se cumprem. E quando ela tinha 90 anos, de Abraão 100, Isaque nasceu e gerou uma grande descendência. Agora vamos falar de Isaque. Ele foi filho de Abraão e Sara e iria dar continuidade à promessa de Deus. Ele se casou com uma mulher chamada Rebeca, que também era estéril e demorou um tempo para ter filhos. Mas 15 anos depois, ela não deu à luz a um, mas a 2 filhos. Sim, gêmeos, Esaú e Jacó. Só que houve um problema entre os irmãos e o mais novo teve que sair para longe. Porém, Isaque não desistiu de servir a Deus. E também ele teve bastante fé em esperar a esposa escolhida pelo Criador. Você conhece a história de Jacó? Ele foi o filho mais novo de Isaque, nascendo alguns segundos depois de seu irmão Esaú. Quando ele ficou adulto, ele se passou pelo seu irmão e foi lá para pegar a bênção de seu pai, que já estava velho e cego. Esaú ficou furioso, então Jacó fugiu em direção a Harã.
No meio do caminho, quando ele estava no deserto, Deus falou com ele por sonho, e ali ele construiu um altar ao Senhor. Então, quando ele chegou em Harã, ele conheceu Raquel e trabalhou 7 anos para casar com ela. Mas quando chegou o momento, o pai da moça deu Lia, a irmã mais velha, então Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Ele foi um homem de muita fé em Deus, prosperou lá em Harã e lutou com um anjo para conseguir a bênção de Deus. Então, quando ele ficou mais velho, ele teve 12 filhos no total e uma filha. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, e delas correu a descendência de Abraão. Por último, temos José. Ele foi o penúltimo filho de Jacó, mas era o preferido, tanto que ele ganhou uma túnica colorida de seu pai. Porém, seus 11 irmãos tinham inveja dele, então o jogaram em um poço e depois o venderam para mercadores de escravos que iam para o Egito. Lá, ele ficou servindo na casa do comandante Potifar, e algum tempo depois, ele ganhou um cargo de importância na casa. Porém, a esposa do comandante queria se deitar com ele, então após ele a rejeitar, ela contou uma mentira para seu marido, que fez José ir preso. Então, anos depois, ele interpretou um sonho do faraó e subiu ao cargo de governador do Egito. Tudo isso porque ele teve fé em Deus em todo o tempo. Essas pessoas se destacaram por sua enorme fé em Deus. Fé não é dúvida, é a certeza de que Deus cuida das nossas vidas. Então, deposite sua fé nele, sabendo que ele cuidará de seu futuro. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Fique atento porque na próxima semana teremos a parte 2 desse vídeo. Não perca! E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @quersaber65, se inscrever no canal e fazer tudo aquilo que te fala no início. Tenha fé em Deus e tchau!